Proclamaram anjos mil o primeiro Natal, aos pobres pastores, aos pés de Belém, e nos campos os rebanhos guardavam do mal, numa noite tão fria e escura também. Então, Mateus capítulo 1, versículo 18, a partir do versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor e disse a José, filho de Davi: não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha dito, ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu luz a um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Nós estamos falando sobre o Espírito Santo todo esse último tempo aqui na igreja, e vamos continuar falando. O Espírito Santo tem tudo a ver com o Natal, porque o Espírito Santo tem tudo a ver com tudo que acontece na Bíblia. O pastor Davi Gomes tem um livro sobre o Espírito Santo, escreveu um livro, o pastor Davi Gomes já está no céu, em que ele deu como título do livro Espírito Santo, o Executivo de Deus. Uma empresa
geralmente tem um presidente, mas em muitas empresas tem um presidente lá do conselho da empresa, mas quem executa o que aquele conselho decide é o diretor ou o executivo. Ele executa. Então, o que o pastor Davi Gomes está dizendo, que o Espírito Santo é isso. Na Trindade, ele é o executivo de Deus. Ele que executa, ele faz os propósitos de Deus se cumprir na terra. E o Natal não é diferente. Deus tinha um plano, um propósito para salvar o homem. O Velho Testamento todo vai falar de Jesus. Todo o Velho Testamento. Tem um livro do pastor João Falcão Sobrinho, que fala sobre Jesus em Gênesis. Então, se você conseguir adquirir esse livro, ele vai falar todas as menções sobre Jesus em Gênesis. E quando você vai ver toda a Bíblia, todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. E o Espírito Santo é o executivo. É que ele opera para que aquilo que está na palavra de Deus se cumpra. Então, a palavra de Deus dizia, no Velho Testamento, que o Salvador nasceria de uma virgem. E aí, quem é que fez isso acontecer? O executivo de Deus. Quem é o executivo de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é que fez, é que criou, é que agiu para que uma virgem pudesse dar luz sem nunca ter tido relação sexual com alguém. Maria, ela teve relações sexuais com José depois do nascimento de Jesus. Maria teve outros filhos. A Bíblia fala sobre os outros irmãos de Jesus. Mas foi o Espírito Santo, ele é o executivo de Deus. A gente aqui é um mistério, esse nascimento virginal de Jesus é um grande mistério da Bíblia. É um ato que foi o Espírito Santo que executou. Por que tinha que ser assim? Por que tinha que ser coisa gerada pelo Espírito Santo? Por que não podia ser gerada por um homem? Porque Jesus não podia herdar dos seres humanos o gene do pecado. O pecado, ele está introduzido na genética humana, de uma tal forma que quando o homem nasce, inevitavelmente ele peca. Essa foi uma das consequências do pecado. O pecado, ele afetou toda a natureza. A natureza, né, seria diferente se o homem não tivesse pecado. Por quê? Porque o pecado criou uma desarmonia na terra. O pecado criou uma desarmonia na relação entre Deus e os homens. O pecado criou uma desarmonia na relação entre o homem e a natureza, e o homem uns com os outros. Então, Jesus, a obra tinha que ser do Espírito Santo, para que Jesus não nascesse corrompido pelo pecado. Então tinha que ser assim. Como isso se deu, é um mistério. Como isso se deu, ou eu creio pela fé na palavra de Deus, mas todo mundo que queira ficar explicando muito isso, é igual algumas coisas no Apocalipse, né? Você vai ver alguns símbolos que fica o pessoal inventando, isso é aquilo, isso aqui vai ser assim, vai ser assim. Mas na verdade ninguém pode afirmar. Por quê? Porque aquela linguagem simbólica foi escrita por um tempo, para quem naquele tempo entendia o que estava querendo dizer, não para nós. Nós só temos que tirar do livro do Apocalipse os princípios, aquilo que é geral, aquilo que é aplicável em todos os tempos. Agora, se eu chegar para você e garantir, 666 é isso, é aquilo outro, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser tudo especulação, né? Então, mas esse texto começa dizendo que Maria e José estavam num relacionamento de compromisso, né? Isso não é só isso não é novo não, gente, né? Se Maria tivesse feito ela botava assim, relacionamento sério com José, né?
relacionamento comprometido com José, não é? Mas o que acontece é que o texto diz que foi assim o nascimento. Maria estava prometida. Maria tinha um compromisso. O casamento judaico, ele se dava em 3 etapas. Primeira etapa era quando os pais prometiam, ó, essa minha filhinha vai ser esposa do seu filho. 2 famílias prometiam, havia essa promessa, não é? Então, isso era um compromisso. Uma família assumia um compromisso com outra família, de que aquelas crianças eles se casariam um com o outro. O segundo passo era o que estava acontecendo com José e Maria. Era o noivado, vamos assim dizer, não é? Era a ratificação pelos interessados da aliança que tiveram acertado. Nesse momento, os dois comprometidos já participavam desse momento. Esse momento podia ser ratificado ou não. Ele podia ser rompido ou não. Né? Então, do momento que eles acordaram, esse compromisso já era tido como certo. Tanto é que para romper esse compromisso, o nome era divórcio, apesar de ainda não estarem vivendo juntos. Porque esse compromisso queria dizer que os dois já estavam casados, mas ainda não viviam juntos. E o terceiro passo era o casamento propriamente dito, né? Que eles casavam, se uniam, iam viver juntos. E o casamento também tinha todo um ritual. O casamento durava 1 semana. Era um negócio. Os pais hoje que reclamam muito pelo gasto com o casamento de uma filha, deem graças a Deus que é só uma noite lá, né? Porque nesse tempo aqui era mais assim. Então, Maria já estava comprometida, já estava tudo fechado, acordo fechado, tudo certinho. Então ali a pessoa já era legalmente considerada esposa do outro. Só faltava o casamento ser sacramentado. Foi por isso a crise de José. Foi por essa crise de José. Eles já não viviam juntos. Eles estavam nessa fase do compromisso. E agora a Maria parecia grávida. Como é que ia ficar o negócio? Se ele desposasse Maria, ia ser um caso sério. Ele tinha esse direito. E se Maria fosse desposada por José, Maria poderia ser apedrejada pela lei dos judeus de adultério. Mas aí Deus entra. Nas nossas crises, quando nós somos pessoas de Deus, quando nós somos tementes a Deus, e José era um homem temente a Deus, Deus sempre vai trazer uma palavra de bênção. Deus sempre vai trazer uma palavra abençoadora. Deus sempre vai trazer uma palavra esclarecedora, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Então, o Espírito, o que acontece? Deus fala através de um sonho. Deus fala para José: José, é o seguinte, fica tranquilo, porque o que está acontecendo na vida de Maria é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está gerando em Maria o Salvador, aquele que vai salvar o mundo dos seus pecados. E aí então o que acontece é que José, não é? Diz o texto bíblico, o que aconteceu? José, ao acordar José, fez o que o anjo ordenou e recebeu Maria como esposa. Quem foi que fez José agir como o anjo falou? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo tanto falou para Maria, quanto depois que José ouviu o que os anjos disseram, foi o próprio Espírito Santo que também agiu. O texto não diz
Mas como é que ele saiu dali dizendo, ah, tá, é verdade, é assim? Quem convenceu aquele? Quem convenceu José de que era verdade? Quem convenceu José de que aquilo era um ato sobrenatural? Foi o próprio Espírito Santo. Então o Espírito Santo tanto esteve presente aqui, quanto esteve presente com Maria. Quando ela recebeu o anúncio, o que aconteceu? O anjo falou, o que vai ser gerado em você vai ser obra do Espírito Santo. E aí, para Deus nada é impossível. E quando Maria disse, eu estou aqui, eu sou sua serva. Quem foi que convenceu Maria? Foi também o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está presente no Natal. O Natal é obra do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E para os judeus havia um significado todo especial. O cristianismo ele não é continuação do judaísmo, mas o cristianismo se utilizou das bases do judaísmo. O judaísmo foi base para o cristianismo, não é continuidade, nem substitui, mas o judaísmo deu bases. E os judeus, segundo William Barclay, os judeus já tinham essa concepção de que o Espírito Santo era a pessoa que trazia a verdade de Deus aos homens. Essa é uma concepção deles. E que o cristianismo também se utilizou dessa concepção. Então o Espírito Santo na concepção judaica, o Espírito Santo era quem comunicava a verdade aos profetas, e eram os profetas que transmitiam a verdade aos homens. Então o Espírito Santo é aquele que traz a verdade de Deus aos homens. Então, o Espírito Santo, ele veio desde o início do mundo, agindo no homem. Mas qual é a maior verdade de Deus que os homens conhecem e conheceram? Qual é a maior verdade de Deus que o homem já conheceu? Jesus Cristo. Sim ou não? Jesus Cristo é a verdade de Deus encarnada. Por isso que Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. Então essa concepção de que o Espírito Santo era a pessoa que trazia a verdade aos homens, por mais que os profetas transmitissem essa verdade pelo Espírito Santo, por mais que tudo fosse realizado, trazido pelo Espírito Santo, o Pai usando o Espírito Santo, mas os homens, essa verdade que era trazida aos homens, por favor, muda meu microfone aqui rapidinho, alguém que a vida dele está acabando. Ou está falhando aqui, eu estou batendo nele. Então, agora essa verdade era trazida aos homens, a verdade, a personificação da verdade de Deus, que Ele era Deus. Quem é que trouxe aos homens? Foi o Espírito Santo. Quem gerou Jesus no ventre de Maria? Quem foi? Sim. Então, o que diz? O Espírito Santo é aquele que traz a verdade aos homens. Foi trazendo a verdade pelos pais, foi trazendo a verdade pelos patriarcas, né? Foi trazendo pelos profetas, foi trazendo. Agora chegou um ponto que Deus precisava expressar o máximo da sua verdade. E aí ele traz Jesus. O Espírito Santo já vinha atuando desde a fundação do mundo. O Gênesis 1:2 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele esteve ali. O Espírito Santo veio na criação, o Espírito Santo veio revelando as verdades de Deus pelos pais, pelos profetas, e agora na pessoa de Cristo. Por quê? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo está presente no Natal. Amém? O Espírito Santo no Natal era a obra de Deus aos homens, né? Em Jesus vemos o amor de Deus. Como é que nós poderíamos só ouvir as mensagens dos profetas, dos pais sobre o amor de Deus, sem ver o amor de Deus? E Jesus Cristo permite a gente
não só ouvir, mas ver o amor de Deus. Jesus Cristo permitiu não a gente apenas ouvir a misericórdia de Deus, mas Jesus Cristo, ele foi a personificação da misericórdia de Deus. Jesus foi a personificação da pureza de Deus. De maneira nenhuma no Velho Testamento você vai encontrar tudo isso de Deus tão perfeito quanto na pessoa de Jesus. Não é? Então, antes que Jesus viesse, ninguém sabia em realidade o que era bondade. Mas realmente em Jesus podemos enxergar a bondade, a verdade, a autêntica bondade, a autêntica verdade, a autêntica obediência. Então, tudo isso como consequência da obra do Espírito Santo. Amém? A segunda coisa, os judeus queriam que o Espírito Santo não somente trazia a verdade, mas também capacitava os homens para reconhecer essa verdade. Então, veja bem, esse conceito é antigo lá no conceito dos judeus que nós usamos no cristianismo. O Espírito Santo não apenas é aquele que traz a verdade aos homens, mas ele capacita os homens a reconhecerem essa verdade quando a vissem. É o Espírito Santo que capacitou o homem quando viu a verdade, que era Jesus Cristo, pudesse reconhecer a verdade. William Barclay, ele conta uma experiência interessante de uma mulher que ficou muito rica. Ela ficou muito rica, ganhou muito dinheiro, e ela disse assim: eu quero com esse dinheiro conhecer os melhores museus do mundo, as melhores exposições. E ela pegou o dinheiro e foi na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça e nos Estados Unidos, e viajou o mundo. Mas aquela coisa não teve muito significado para ela. Um dia ela conheceu um camarada pobre, mas um camarada que tinha um profundo entendimento sobre arte. Aí ela disse: olha, eu fiz essa viagem, fui a vários museus, mas não significou muito para mim. O senhor não queria, eu queria fazer essa viagem de volta, mas o senhor pode me acompanhar para o senhor ir me explicando, o senhor ir me mostrando? Então ela fez. E aí, quando ela fez essa viagem, aquele homem ia mostrando, né, o que acontecia, o que aquilo significava. Aí ela no final disse assim: eu já tive nesse museu, mas eu nunca soube como eram de fato as coisas. Você revelou, aquele quadro que eu olhei aqui de um jeito agora, eu olhei de outro. A beleza desse quadro foi revelada para mim. Então, William Barclay, ele diz que exatamente que acontece assim como aquele homem ensinou aquela mulher a olhar a arte, o Espírito Santo nos ensina, nos capacita a olhar a vida. A vida ganha um outro significado, a vida ganha uma outra perspectiva, expectativa. Então, muitas circunstâncias que você vai viver a vida inteira sem o olhar do Espírito Santo, você vai ver de um jeito. Mas quando você, cheio do Espírito Santo, vai olhar aquela expectativa com o olhar do Espírito Santo, aquela mesma coisa que você viveu muitas e muitas vezes na vida, vai ganhar uma outra conotação, porque o Espírito Santo vai te ensinar a olhar. Esse é um princípio judaico, que quando Jesus nasceu, era exatamente isso que passou no coração dele. José era um homem temente a Deus que conhecia essas verdades. Então ele sabia que o Espírito Santo, por que ele se conformou com a situação de saber que a sua mulher havia uma obra do Espírito Santo nela? Porque ele, por ser uma pessoa judaica e um homem temente a Deus, dentro dos princípios do judaísmo, ele conseguiu pensar nisso. O Espírito Santo pôde trabalhar na vida dele para dizer: olha, você não sabe lá, você não sabe no teu coração que é o Espírito Santo que revela as verdades de Deus, mas você também não sabe que o Espírito Santo ensina você a olhar a vida com os olhares de Deus. Então, José, agora preste atenção,
o Espírito Santo que não está em você, mas age em você, porque na época não tinha sido derramado, ele vai ensinar você isso, que o que está acontecendo em Maria é uma verdade de Deus que o mundo precisa conhecer. O que está acontecendo com Maria é que você agora só vai entender se você olhar isso com o olhar do Espírito Santo. E aí, quando ele começou a olhar com o Espírito Santo, ele começou a ver a coisa de outra maneira. E é assim que acontece quando nós olhamos a vida com os olhares do Espírito Santo. Natal é um convite para você começar a olhar a vida com os olhares do Espírito Santo. Olhar as pessoas ao seu redor com os olhares do Espírito Santo. Olhar as circunstâncias da vida com os olhares do Espírito Santo. Isso é obra do Espírito Santo. Se você pedir, ele vai fazer. Aí o William Barclay, ele conclui assim: a vida é muito distinta quando Jesus nos ensina a olhar. Quando Jesus entra em nosso coração, vemos tudo de maneira diferente, porque ele nos abre os olhos para que possamos ver de verdade. Aquela mulher tinha ido para os museus, ela viu, mas não viu de verdade. Quando ela teve alguém para ensiná-la a olhar a arte, aí ela viu de verdade. E a vida é assim. Nós estamos disso. Uma outra coisa também que a gente precisa crer é que, como no judaísmo era muito forte, eles enfatizavam muito a ação do Espírito Santo na obra da criação, ficou mais fácil para José entender que o Espírito Santo tem poder de criar também. E que o Espírito Santo tinha poder para criar um bebê no ventre da sua esposa. Se ele não tivesse esse fundamento muito forte no coração dele, a obra do anjo de convencê-lo e do Espírito Santo era uma obra muito mais difícil. Mas ele tinha essa concepção: o Espírito Santo é capaz de criar. Olha para mim agora. Isso é o princípio cristão também. Eu algumas vezes ao longo do meu ministério, eu me deparei com a seguinte situação. Isso já aconteceu com mulheres e com homens que me procuraram no gabinete e disseram: pastor, eu quero acabar com o meu casamento. E por quê? Porque eu não amo mais a minha esposa. Ou eu não amo mais o meu marido. Aí eu abro a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E leio: o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face da terra. E leio sobre a criação, digo: olha, o Espírito Santo participou disso tudo aqui. Você acha que um Espírito Santo que participa de uma criação como esse universo, que até hoje a ciência não conhece todo o universo, vira e mexe aí, surge uma galáxia nova, você acha que esse Espírito Santo não tem poder de criar no teu coração ou recriar um amor pelo seu esposo? Um amor pela sua esposa, isso é fichinha para ele, isso é café pequeno. Isso é um jeito carioca de dizer, né? Carioca não quer dizer que alguma coisa é muito fácil, isso é café pequeno, isso é fichinha. O Espírito Santo, é muito importante essa convicção de que o Espírito Santo tem poder de criar. Ele participou da criação. Muitas coisas que a gente não vê na nossa vida, a minha esperança acabou. Ora, mas o Espírito Santo que habita em você, ele tem poder de criar, recriar muitas coisas. E José então tinha esse fundamento. E como ele tinha esse fundamento, ficou mais fácil ele entender: ah, mas é mesmo, o Espírito Santo tem poder de criar o mundo. Como é que não pode criar um bebê no ventre da minha mulher? Vocês estão entendendo? Então o Espírito Santo, ele participa do Natal, é o agente do Natal, é o executivo de Deus do Natal. Não é verdade? Não é? Lá na Bíblia, no Velho Testamento, muita coisa que fala sobre o Espírito Santo Criador. Diz o salmista: e todo o exército dele, pelo Espírito da sua boca, foi formado. Salmo 104 diz: envia seu Espírito e as coisas são criadas. Jó disse: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Onipotente me deu vida. Quando
teve aquela criação do vale dos ossos secos, na hora de dar vida, o que ele diz? Espírito de Deus sopra neles. E o Espírito de Deus criou vida num vale de ossos secos. Então, irmãos, como é bom ser cheio do Espírito Santo, porque você está cheio do Espírito Santo criador, recriador. Tanto ele pode criar aquilo que nunca existiu, como ele pode recriar aquilo que extinguiu. Amém? Não esqueça disso. Maridão, você está aqui olhando para mim? Vocês que vão casar, tão bonitinho assim, abraçadinho, vocês aí, né? Mas chega algumas fases do casamento que a gente pensa que não ama a esposa. Fala a verdade. Conhece aquele pastor que disseram para ele assim: pastor, o senhor já teve vontade de bater na sua mulher? Ele disse: bater não, é matar já. Não é? Então, quando pintar essa vontade, e você pensar assim, não amo mais, lembra do Espírito Santo. Não é para lembrar de mim, não. Lembra do Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Eu casei com essa mulher por amor. Eu acho que o amor acabou. Então, cria de novo. Recria. E o Espírito Santo é o Espírito da criação, irmãos. Ele foi que gerou Jesus lá. Então, olha bem, preste atenção. Quem foi que deu vida àquele menino? O Espírito Santo soprou vida nele. Presta atenção aqui. Olha para mim. Quando alguma coisa estiver perdendo vida na sua vida, deixe o Espírito Santo cuidar. Porque ele é o Espírito Santo da vida. Ele é sopro de vida. Então, encerrando, eu quero dizer que a maioria dos nossos problemas é porque a gente não dá ouvido à palavra de Deus. Pode ficar certo disso. Quando você passa uma situação arriscada, danada, daqui a pouco você olha, rapaz, se eu tivesse obedecido à palavra de Deus. Você desce num sufoco danado lá, mas a palavra de Deus disse que eu não devia dever a nada a alguém que não fosse o amor. Por que eu fui dever outra coisa que não foi o amor? A palavra de Deus ensina que eu devo pagar o mal com o bem. Por que eu retribuí do mesmo jeito? A palavra de Deus diz que tem que oferecer outra face. Por que eu, em vez de oferecer outra face, eu ofereci um morro? Você está vendo? Então, o que acontece? José e Maria são dois exemplos para a gente imitar, de pessoas que ouviram uma mensagem de Deus e acataram a mensagem de Deus. José, quando Deus usou um anjo, Deus hoje usa a nossa palavra de Deus, Deus hoje usa uma pessoa, Deus usa uma circunstância, Deus usa uma oração, Deus usa o culto da igreja, ou usa a célula, Deus usa várias maneiras, mas Deus usou o anjo, foi lá e falou para ele, aquieta aí, é obra do Espírito Santo. Ele recebeu essa palavra e acatou essa palavra. Maria, quando ouviu do anjo que ia acontecer com ela, era dificílimo para ela. Maria, quando a barriga de Maria começasse a aparecer, ia começar aquele zum. Olha lá, tá vendo? Não é? Hoje não acontece mais isso não, né, irmão? Principalmente na igreja, isso não acontece. Mas Maria, quando o anjo falou para ela, vai ser uma coisa do Espírito Santo. O que ela disse? Eis aqui a tua serva, cumpra-se conforme o Senhor. Dois exemplos. Natal é época da gente pensar em tudo isso que eu acabei de falar, mas em pensar que a última lição dessa manhã, nisso, José, depois que ouviu a palavra de Deus, o que aconteceu com José? Aquietou o coração, confiou naquela palavra, descansou naquela palavra e ele seguiu em fé com a sua comprometida. Não a esposa, o interesse dele era pedir divórcio. Quem ia ficar em situação difícil não era José.
Quem ia ficar em situação pior era Maria, poderia até ter sido apedrejada, morta por apedrejamento. Mas ele, quando ouviu a palavra, a mensagem de Deus, ele confiou e descansou. Maria, a mesma coisa. Então, que esse Natal seja um Natal em que a gente possa repensar em tudo isso e fazer do Natal um momento de uma grande reflexão, se apropriar de todas as mensagens. Por favor, irmãos, não vamos deixar o clima do consumismo predominar. É claro que eu sou festeiro, eu gosto de reunião de família, não é? Eu gosto de reunir com os amigos, eu gosto de almoçar com os amigos, fazer festa de amigos secreto, eu gosto de tudo isso. Mas não esqueçamos das mensagens que Deus está deixando para nós através do Natal. Amém? Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e chamar as crianças. Elas têm uma participaçãozinha aqui no Natal, então eu vou chamar as crianças. Há muitos e muitos anos, as formiga-amigas comemoram o Natal contando e cantando uma antiga história. Esmilinguido e sua turma relembram o que se passou muito distante do formigueiro, numa cidade chamada Belém. Uma história trazida por um grupo de radiantes pirilampos que tudo viu e ouviu, que começa assim. Ao lado da simples estrebaria, onde Jesus nasceu, vivia uma família de aranhas, que tecia, costurava e bordava suas teias. Todas as noites, as aranhas se reuniam para juntas trabalhar. Até que uma noite, algo inesperado aconteceu. Quando olharam para o céu, viram uma estrela nova, diferente. Se aconchegou na estrebaria. Logo, logo, a mulher que esperava um bebê deu à luz ali mesmo, sob o brilho da estrela do céu. As aranhas e abelhas viram tudo o que estava acontecendo e, bem silenciosas, se emocionaram com o nascimento de um pequeno e formoso bebê. Lindo! Quem seria aquela criança que nascia numa noite tão cheia de paz? Algum tempo depois, saltitantes e alegres, vindas de muito, mas muito longe, pequenas pulgas se aproximaram das aranhas e abelhas que ali estavam.
já nasceu! Já nasceu? Então a gente vai cantar de novo! Para contar aos mais humildes pastores do campo que seu filho havia nascido. O amor de Deus para todas as pessoas. Quanta beleza! Tão pequenos bichinhos acompanhando tudo. Mas esperem! Ainda vinha mais alguém! Ao perceberem tanto movimento e festa, elas também quiseram participar. Também queriam um bracinho para celebrar e adorar ao Rei dos Reis, ao Filho de Deus, ao Salvador. São tão pequeninas, as joaninhas, mas havia lugar para todos. Juntos e compartilhando, todos decidiram participar. As aranhas logo gritaram: nós tecemos um mantinho para o bebê, estampado com estrelas. As abelhas eufóricas zuniram: nós cantamos uma canção de ninar para Jesus. As pombinhas decididas logo avisaram: nós protegeremos a frágil criança dos bois e burros. Se eles se aproximarem demais, nós pinicamos eles. Não queremos que eles batem no bebê. Já os pirilampos, emocionados, se despediram. Nós vamos contar a todos do nascimento de Jesus. Lembraremos para sempre o brilho da estrela, piscando sem parar. As joaninhas? Bem, e as joaninhas? Todos olharam para elas, esperando a proposta. Nós vamos enfeitar o bercinho do bebê, ora essa!